Bom, tá lá, pessoal. Então a gente já está gravando a aula para ficar ali registrado no Moodle certinho, tá? E a gente dá sequência ao que a gente precisa, tá? Tava olhando aqui, ó, dos pessoal, quem fez o trabalho, para mim consta como se tivesse feito o trabalho entregue o Augusto, o Bernardo e o Eduardo, tá? Então, para mim, essas pessoas todas fizeram o trabalho, entregaram, tá lá. E daí o Pedro, né, pediu autorização, pode fazer hoje também, e daí sem problemas. Daí a gente fica aí com tudo bem, em ordem, bem encaminhado, né? É o que a gente precisa realmente, tá? Esse semestre, esse bimestre, é um bimestre menor, a gente vai ter, são menos aulas, né? Acho que são as 3 ou 4 aulas que a gente tem fora essa, então é bem mais tranquilo, assim, mas a gente está com tudo bem encaminhado. Hoje a gente fala mais um pouco com relação àquele consentimento, com relação a direito de informação, coisas assim que são muito importantes e que vocês vão manusear de uma forma bastante grande. A gente imagina que isso vai passar por vocês. Então, a gente tem que se preocupar mais um pouquinho com relação a isso. Vou passar a aula, passar os dados aqui, o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar vocês, por favor, contem comigo, eu estou 100% à disposição dos senhores, tá? Esta é a ideia. Só um pouquinho. Tem que ligar um negocinho. Beleza. É que eu fico com o meu notebook ligado, que se eu cair, eu consigo pegar ali no notebook e tal, porque no passado já tive problema com relação a isso. Não é para ter, tá? Mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Você já tem a apresentação disponível aí no Moodle para vocês, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem efetivamente, está aí à disposição de vocês, tá? Então, tudo bem tranquilo, bem em ordem, tá? Então, colocado lá, a primeira aulinha, a primeira coisa, efetivamente, é o falar, se apresentar, como sempre, né? E daí a gente vai tratando. Então, a aula de hoje são questões de ética no uso, né, de inteligência artificial e Big Data. E que impacto que isso pode ter, né? Por que eu tenho que me preocupar em ser ético quando eu vou trabalhar com Big Data, com inteligência artificial? Em que sentido isso está sendo colocado? Por que eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa? Qual é o impacto que isso pode ter no direito? Então, aqui, esta tela seria só uma localização do que efetivamente a gente vai fazer, né? E, efetivamente, a gente vai falar o quê? Compreender os desafios éticos, né? Lógico, vou trabalhar com inteligência artificial, vou me preocupar com grandes bancos de dados, com o compartilhamento de informações. Obviamente, né, que eu tenho que me preocupar com questões relacionadas ao uso destas informações, ao uso desses dados, como que vai ser estruturado, além do consentimento que a gente já tratou na aula anterior de uma forma bem relevante, né? Obviamente que a gente tem que se preocupar com essa situação. Considerando que vocês trabalham, teoricamente, vão buscar a administração deste tipo de serviço, é muito importante assim que a gente faça um respaldo, que a gente faça uma advertência no tocante ao direito com relação à obrigação, ao direito que vocês podem ter, o que eventualmente pode vir a ser cobrado dos senhores enquanto profissionais disso, tá? Só um minutinho aqui, quero ver um negócio que está acontecendo, só um minutinho. Então, tá? Então, feita essa introduçãozinha, né? Então, o que eu tenho que mencionar mais para vocês de relevante? É um tema bem objetivo, né? Então, bem tranquilo da gente tratar, eu acredito que não vai ser nenhuma dificuldade para vocês. Se o tema é falar de problemas éticos no uso de Big Data e inteligência artificial, primeiro eu tenho que dizer o que seria um Big Data, né? Então, o que seria quando está se mencionando isso, quando jurisdição, quando doutrina, quando notícia menciona Big Data, está falando o quê? De todo aquele conjunto de tecnologias, de estudos, né?
voltado para quê? Para coleta, armazenamento e análise de informações, de dados, de um modo geral. Tá? Então, isso tem que ser uma coisa que tende a ser estruturada, organizada, né? Para que eu possa ter um serviço, ter informações, ter acesso a esse tipo de coisa com bastante facilidade. Então, quando a gente está falando de um Big Data, o que vai caracterizar ele são cinco, né? Os 5 Vs, né? 5 características, né? Primeiro, uma quantidade massiva de dados, né? Então, eu tenho muita informação neste centro. Segundo, a velocidade com que eu trato disso, né? Então, um volume grande, uma estrutura bastante veloz. Além disso, é muito diversificado, né? Desde texto, né, informação, questão numérica, né, eu vou ter imagens, vídeos, né, testes, resultado de sensores, né, rede social, do modo geral. Então, eu tenho, assim, localizações. Então, eu posso ter uma variedade muito grande de informação num Big Data. Além disso, eu ainda vou ter que dizer que não basta ter um monte de informação, tem que ter um mecanismo, uma forma de se ter certeza, de ter assim uma segurança com relação a isso. Eu não posso utilizar um sistema, não posso chamar de Big Data aquilo que eu não tenho confiabilidade com relação às informações que estão ali presentes, né? Logo, deste conjunto, nós dizemos que tudo que a gente tem ali é uma potência, uma coisa assim muito valorosa, muito importante. Para quê? Não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente para tomada de decisão, para escolher determinada área, para um determinado investimento, uma tendência de mercado. A partir do momento que eu junto todas essas informações, acaba sendo algo de extremo importância, né? Tem um potencial muito grande para ser explorado com relação a isso. Logo, né, vivendo numa sociedade cada vez mais informatizada, esses Big Data, esses grandes bancos de dados, eles têm uma função muito grande, né? São muito importantes para nós. Então, tem que ter um cuidado com relação ao manuseio disso, com relação a como que eu vou armazenar essas informações, que informações vão estar lá, se eu tenho consentimento para ter essa informação lá disponível, né? E principalmente a quem vai ter acesso a isso. Tá? Então, muito importante essa situação, e por isso que a gente faz esta observação na aula de hoje, de falar, olha, vou manusear Big Data, vou manusear um Big Data, um banco de dados, o que eu tenho que me preocupar? Com a ética, quem vai ter acesso, o que vai ser feito com isso. Essas informações podem ser usadas das formas mais variadas possível. Posso tentar inventar uma tendência de mercado, posso utilizar como meio de propaganda, posso utilizar numa pesquisa eleitoral, como existem diversas denúncias que andaram acontecendo recentemente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, e este é o problema, esse é o risco, e por isso a preocupação com questões éticas, né? Além disso, faz parte do tema ainda a gente falar um pouquinho com relação à preocupação com uma inteligência artificial. O que nós podemos definir como inteligência artificial hoje? Tá? Então, é um campo da ciência da computação, né, que desenvolve sistemas capazes, né, de tentar imitar, de tentar ter aprendizado, de tentar reconhecer padrões, né, de tomar decisões em processo que imitem, né, que se aproximem da inteligência humana, né? Então, quando nós estamos falando de inteligência artificial atualmente, nós estamos falando efetivamente de sistemas que buscam, né, que tendem a imitar o sistema humano na tomada de decisão. A ideia é que ele auxilie o ser humano cada vez mais ao fazer isso, né, a funcionar desta forma. Claro que, da mesma forma, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter uma ética muito grande, nós estamos falando de noções de direito, e ética é um pezinho do direito, né? Então, nós temos que ter muita preocupação com isso. Por quê? Porque, ao fornecer informações para uma IA, eu vou passar questões desde dados de saúde, de segurança, de finança, de marketing, né? Por isso a ideia de que a IA está ligada com o Big Data, e quando eu coloco isso numa informação de uma IA, eu tenho que saber o que ela vai fazer com isso.
eu tenho que ter assim, um controle com relação a isso, porque se só ter a informação, quando a gente fala do banco de dados, no item anterior, é uma coisa relevante, imagine as decisões e as medidas que podem ser tomadas, né, a partir desta situação, né, onde você tem todo um mecanismo que pode tomar decisões com base nas suas informações. E talvez o risco passar essas informações para diante. Então, duas coisas que a gente tem que falar. Então, grande banco de dados, Big Data, seria o conjunto de informações. Tem que gerir isso com muito cuidado, para que essas informações sejam utilizadas de forma ética e correta. Da mesma forma, a IA. Por quê? Porque a IA vai ter acesso a muitas informações e se ela não tiver preceitos éticos corretos, efetivamente você vai ter muita dificuldade com relação a isso. Você tem um risco muito grande no que pode ser causado. Então, por que me preocupo com isso? Né? Porque isso pode impactar de uma forma bem grande em direitos fundamentais, como privacidade, autonomia, igualdade, né? Então, privacidade é um direito fundamental previsto na Constituição. A partir do momento que eu pego as informações das pessoas e deixo de forma aberta, de forma livre, eu deixo com que a privacidade da pessoa seja escancarada, né? Então, nós temos regrinhas na vida normal, por exemplo, que uma empresa, quando vai receber um atestado médico de um funcionário, não pode exigir nem que tenha o CID, que é o Código Internacional da Doença. Por quê? Porque pela privacidade do funcionário, se ele tem uma autorização médica para não estar presente naquele momento, a empresa não pode exigir a informação médica do que é. Imagine, se eu coloco no banco de dados e deixo isso aberto, não, o risco da privacidade é muito grande, né? E com base nisso, a gente influencia na tomada de decisões, a gente gera coisas que não são as esperadas. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Tranquilo? Vamos lá. Boa noite, professor. Tranquilo, que bom. Né? Então, já começamos faz uns minutos, mas tranquilo, que fica tudo gravado, beleza? Vamos lá. Beleza. Além disso, pessoal, o que mais é relevante, pessoal, que nós temos que mencionar? Tudo isso vai ter uma estrutura, uma lógica, né? Tem uma programação, que vocês já devem estar estudando muito mais que eu. Vocês vão ter algoritmos que vão dizer exatamente o que procura, o que faz, o que é importante, o que destaca, né? Então, dentro destas coisas, dessa preocupação com a privacidade, você tem que cuidar também da forma com que esse algoritmo vai ser montado. Porque dependendo do que você coloca ali, você pode compartilhar informações que você está ferindo a integridade, está ferindo ali os interesses das pessoas que estão com as suas informações. Então, por isso, é muito importante você ter ética ao gerir esses dois tipos de coisas, tanto uma inteligência artificial quanto um grande banco de dados. Tá? Para que eu possa dizer que isso funcione, para fazer isso certinho, pessoal, o que eu preciso? Né? Eu tenho alguns princípios básicos, né? Para gestão, os princípios éticos para que eu trabalhe com um grande banco de dados e com uma inteligência artificial. Primeiro deles, transparência. Né? Tem que ter clareza com relação a que informações estão sendo utilizadas. Né? Então tem que saber, olha, está sendo tomada essa decisão, está levando em consideração quais informações. Até por conta do risco. Às vezes você está fazendo uma consulta, né, e está achando que está pegando a coisa mais top do mundo, mas aquele banco de dados foi atualizado há 5 anos atrás. Então tem que ter transparência, tem que ter clareza para saber exatamente o que está sendo tratado. Além disso, tem que ser justo no sentido de evitar discriminação. Né? Então, você tem que criar um sistema, tem que criar uma lógica, né, que não possibilite que seja uma barreira para procedimentos discriminatórios. Né? Então, o sujeito que veio de lá tem uma tendência assim. Não. Então, nós podemos pensar credo, cor, sexo, né? Nível cultural, uma série de coisas que podem gerar discriminação diversa. E eu não posso aceitar isso. Preferência sexual. Então, muitas coisas podem ser, são de certa forma, assim,
muito injustas, porque geram discriminação. E eu não posso aceitar que um sistema gere discriminação. E isso é um problema, por quê? Porque se isso for feito por um sistema, ele pode ser imperceptível, pode ser mais difícil de ser constatado esta situação. No entanto, ele vai ser muito mais implacável, o dano dele vai ser muito maior, porque você não espera que um sistema faça isso. Então, tem que ser justo, tem que tratar todo mundo com as mesmas oportunidades e sempre dentro dos mesmos vieses. Além disso, pessoal, acho que tudo tem que ser feito com bastante responsabilidade. Divulgou uma informação errada, passou uma informação para alguém, tem algo relevante, você tem responsabilidade no tocante a isso. Tá? Então, na sequência, na próxima aula, a gente vai ter uma aula bem interessante que a gente vai falar do quê? Responsabilidade civil. Responsabilidade civil e penal. Penal nós já conversamos um pouco, tá? Mas civil é aquela coisa, deu problema, quem paga a conta? Né? Basicamente, a gente brinca na sala de aula, deu merda, quem paga a conta? Isso é responsabilidade civil. Né? Quem que é o responsável civilmente por arcar com o prejuízo decorrente daquilo? Foi alguém que fez um ato ilícito, alguém assumiu o risco, alguém tinha culpa, a lei fala alguma coisa com relação a isso, então sempre existe alguma coisa relacionada a isso. E quando você está gerindo um sistema, tanto de banco de dados quanto de inteligência, né, você sabe que você tem responsabilidade com relação a isso. Então, princípio fundamental, nada vai ser feito e vai ficar ao léu. Sempre vai existir um responsável com relação a isso. Né? E, óbvio, né, tenho que respeitar a privacidade de todo mundo. Né? Muitas vezes a utilização de um sistema, o compartilhamento de máquina, por exemplo, numa empresa. Você trabalha numa empresa e usa um computador. É muito fácil para que a empresa desvende totalmente a privacidade dos seus funcionários, saiba exatamente tudo o que eles estão fazendo, né? E use isso de forma assim absolutamente indevida. Né? Então, óbvio que eu tenho que respeitar, sobretudo, a privacidade dos meus sujeitos diversos que eu estou tratando com as informações deles. Né? Então, isso assim, é algo fundamental que tem que ser muito respeitado, categorizado. Tá? Privacidade como direito fundamental. Veja, aonde que eu coloco isso, pessoal? Para vocês que não são da área do direito, eu tenho que dizer, olha, privacidade é um direito fundamental. O que é um direito fundamental? Nós chamamos de direito fundamental aqueles que estão no pé de uma pirâmide. Imagine que a gente tem direitos mais básicos e que vai subindo uma pirâmide com direitos um pouco menos relevantes, diferentes, tal. Mas um dos direitos fundamentais que a gente tem é o direito de privacidade. Esse direito está escrito na Constituição Federal. A Constituição Federal nossa é lá de 88, né? E ela cria o Estado. Né? Por meio da Constituição Federal, as pessoas, cada um abre um pouquinho mão da sua liberdade em prol da criação do Estado, o Estado brasileiro. Por isso que essa lei chama-se Constituição. Ela determina quais direitos as pessoas têm, as pessoas abrem mão para constituir uma grande sociedade, um grande ente, que é, no nosso caso, o Brasil. Né? E ela trata assim, dos direitos fundamentais, do que existe de fundamental no Estado, quais são os órgãos do Estado, fala do que é o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, quais são os órgãos, o que cada um deles tem que fazer. Então, esta é a função, é assim que funciona a nossa Constituição. Tá? E nós não podemos nem ficar alterando a Constituição com muita facilidade, é algo extremamente complexo de ser feito. Tá? E o artigo 5º da Constituição trata dos direitos fundamentais. Então, saúde, vida, educação, uma série de coisas, uma série de direitos estão previstos lá no artigo 5º, que são as garantias fundamentais do cidadão. Dentro desse, nós temos lá no inciso 10º, efetivamente, o direito à privacidade, como um direito fundamental. É, inclusive, um direito que não pode ser tirado de jeito nenhum da Constituição, porque não se permite essa situação. É aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. Então, a privacidade, o direito de ter suas informações, né, sua foto, seus dados, seu acesso, sua privacidade mesmo, está previsto lá no texto constitucional. Está repetido no Marco Civil da Internet e está repetido lá na Lei Geral de Proteção de Dados.
tá? Das pessoas. Então, eu tenho isso de uma forma muito contundente dentro da nossa legislação, porque eu não consigo viver sem isso, tá? Isso é uma cláusula básica, não tem forma alguma de eu imaginar um mecanismo que tire isso do cidadão, tá? Por que a gente faz essa observação? E eu estou falando dos grandes bancos de dados, pessoal. Por quê? O uso dessas informações muito grandes, né, pode controlar muito dos dados do indivíduo. E vocês já viram aquela colocação de que muitas vezes o sujeito nada mais é do que um número? E é aqui que a coisa está sendo tratada mais ou menos dessa forma. Então, se eu pegar os dados de uma pessoa e passar para outra, se eu compartilhar de uma forma indiscriminada os dados das pessoas com outros, eu posso gerar dano, eu posso facilitar com que alguém venha aproveitar das fragilidades de uma pessoa, eu posso cometer crime, eu posso fazer uma infinidade de coisas e por isso eu tenho que ter muito cuidado com o compartilhamento dessas informações. Então eu não posso deixar com que isso seja acessível por qualquer um. Tem que ter uma justificativa para isso aconteça. Né? Então, se existe um problema em eu ter um volume grande de informações e isso gera uma responsabilidade grande, obviamente, né, que quando eu estou falando de um mecanismo de inteligência artificial, a mesma coisa acontece. Por quê? Porque para que um sistema de inteligência artificial funcione de forma satisfatória, eu tenho que fornecer informações para ele. E, novamente, eu tenho que tomar cuidado. As informações que foram passadas para esse sistema foram existe a anuência de quem é o dono da informação, existe isso, foi acertado, a pessoa tem consciência do que está fazendo, e principalmente essa inteligência artificial vai utilizar exatamente só para aquilo que eu estou pedindo essas informações, não vai haver um compartilhamento com relação a isso. Eu não vou estar fornecendo uma coisa pensando que estou fazendo algo bom para mim e estou gerando um problema muito maior, estou me colocando, vendendo meus dados a troco de banana, não é isso que vai acontecer, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Então, tudo que vai fazer que envolva informação, tenho que lembrar, tem consentimento, e mesmo dando consentimento, a privacidade do sujeito está respeitada, eu tenho que cuidar com relação a isso, tá? Já tivemos toda uma aula falando com relação a isso, né? Que seria a questão do consentimento. Então, quando uma pessoa vai dar seu consentimento, vai dar sua anuência para que as suas informações sejam prestadas, tem que ser livre, né? Tem que ser específico, e a pessoa tem que saber com clareza para que está fazendo aquilo. Tá? Então, nós já falamos bastante com relação à validade do consentimento, e eu volto a dizer aqui, vai usar IA, vai usar um banco de dados, a pessoa tem que saber disso. E a pessoa tem que concordar com isso. Tá? Eu não posso fazer isso sem autorização de alguém. Tem que estar o ok, tem que estar a anuência do sujeito para que isso aconteça, para que isso seja efetivamente satisfatório. Tá? Claro, né? Já falamos, né? Mas quando eu vou obter esse consentimento, tem que cuidar das características de cada pessoa. Aqui eu estou pegando o exemplo de uma criança. Por mais que hoje em dia as crianças brinquem com telefone, com tablet, tenham acesso a uma infinidade de coisas, para que tenha validade, tem que ser pego o consentimento do seu representante. Legal. Então, criança não concorda com nada, criança não compra nada, não perde nada. Quem pode fazer isso é o seu representante. Né? Então, tem que estar ali. Por isso o desenho. A criança está brincando? Tablet? Tá. Pode comprar? Vai tentar. Mas isso tem validade? Não. Quem tem que fazer isso, efetivamente, é o seu representante legal. Tranquilo? O que mais, pessoal? A lei geral de proteção de dados, né, e os big data, né, então, quando a gente fala da lei, ela impõe bases claras e rigorosas. Vai criar um banco de dados, tem que ver como é que vai ser a segurança com relação a isso. Tá? Então, eu vou criar essa informação, vai ficar guardado aonde? Quem tem acesso? Quem vai gerir? Quais são os meios de acesso? Quem tem alguma forma? Tem algum mecanismo de compartilhamento? Por que essa informação vai ficar registrada? Por quanto tempo ela vai ficar registrada? São todas as coisas assim, elementares que têm que ser destacadas ao tratar de um grande banco de dados. Né? Então, vou criar um banco de dados, vou deixar essa informação para quê? Né? Isso é muito negativo. Né? Por exemplo, pessoal,
eu sou um pouco antigo, né? E eu trabalhava bastante no passado com reclamatórios trabalhistas, defendia a empresa, né? E eu sou da época em que os processos eram no papel, e não só eram no papel, eu sou na época que a internet nos processos era novidade, tá? Então, comentar com vocês assim, e na Justiça do Trabalho, por ser uma justiça federal, que tem um investimento grande, então foi uma das primeiras justiças que teve um processo de informatização mais ativo, né? Então, antes de tudo, né, a Justiça do Trabalho, por ser federal, por ter uma série de coisas, um investimento diferenciado, né, uma estrutura diferenciada, ela foi uma das primeiras que se informatizou com mais eficiência. E no site do Tribunal de Justiça do Paraná, enquanto nos outros lugares nem tinha site direito, foi criado um mecanismo simples, né, que você dava seu nome no site e ele achava o teu processo automaticamente, né? Então, eu quero acompanhar meu processo, quero saber se tem alguma coisa, quero saber quantos processos eu tenho, como é que está acontecendo, se o advogado já entrou com o processo, alguma coisa. Eu ia lá e colocava meu nome, consultava aí o site do Tribunal Regional da 9ª Região do Trabalho, dava as informações com relação ao meu processo. Ótimo, o processo é público, tá, beleza, tal. Qual foi o problema, gente? Né? O problema é que quando isso surgiu, levou mais ou menos uns 6 meses, as empresas descobriram isso, daí eu ia procurar emprego. Qual que é a primeira coisa que a empresa fazia? Entrava no site do TRT e consultava meu nome. Ah, o ID entrou com uma reclamatória trabalhista contra a empresa anterior que ele trabalhava. O que que acontecia? A empresa não me contratava mais. E isso aconteceu de uma forma assim, muito grande. Então as empresas aprenderam a fazer isso. O que que aconteceu no site do TRT da 9ª Região? O Ministério Público do Trabalho pediu para que esta funcionalidade do site fosse desativada, né, para que não prejudicasse os trabalhadores que entravam com ações trabalhistas. Puxa vida, então aconteceu isso? Aconteceu efetivamente. Por quê? Por conta do acesso à informação de uma forma indiscriminada. Então, é justo, a justiça é pública, sim, mas eu não posso fornecer um dado que vai prejudicar o cara de arrumar emprego depois, né? Então, quer fazer pesquisa? Vá lá na justiça, explique o porquê e eles lhe dão a informação. Agora, simplesmente para você pesquisar a vida do sujeito e de uma forma que estava gerando prejuízo, isso não pode acontecer. Então, é para evitar este tipo de problema que eu estou exemplificando para vocês, é que eu tenho que ter diretrizes claras, básicas, para ver o que eu vou fazer, como que eu vou administrar a informação que eu estou gerindo no meu banco de dados, tá ok? Transparência da aplicabilidade algorítmica, né? Então, o que é algoritmo, né? Então, tem decisões automatizadas, né, que vão ser aplicáveis, que vão ser executáveis, né, dentro de uma série de áreas, né? Então, eu tenho que entender exatamente como que vai ser processado aquela minha informação, aonde que ela vai ser utilizada, para que serve, para que vai usar, né? Por que vão querer saber da minha vida, né? Então, efetivamente, são regras básicas que estão lá na Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente vocês que vão trabalhar na área da informação, gerindo esses bancos de dados, tem que saber que vocês podem ser responsabilizados com relação a isso, né? Então tem que garantir que vai ser feito de uma forma de confiança, né? Então, sim, principalmente, né, se for alguma coisa relacionada à saúde, justiça, finança, né, eu tenho que ter claramente quais são as regras do tratamento dessas informações, qual é a destinação que essas informações vão ter, senão eu posso ser responsabilizado com relação a isso, né? Então, essas decisões automatizadas, esse encaminhamento que essas informações recebem, tem que ser perfeitamente explicáveis e compreensíveis ao usuário, né? De uma forma que ela possa ser verificada depois. Ou seja, que tenha um mecanismo que possa fazer uma auditoria com relação ao tratamento dessas informações, sob pena de responsabilidade de quem gera a informação. Tá? Discriminação algorítmica, né? Então, eu tenho que ter um cuidado, né, para que esses algoritmos, né, não façam nenhum tratamento com um viés discriminatório,
né? Então, às vezes, eu só quero pessoas com tal perfil, de determinada forma, né? Hoje em dia, quando uma pessoa faz isso, não é aceito. Nós não aceitamos isso. Mas nós não estamos preparados ainda para a ideia de que o computador, que um sistema pode fazer isso. E esses dados tratados de uma forma assim enviesada, né? Uma forma assim discriminatória, não pode acontecer. Se acontecer, gera responsabilidade, né? Vai ampliar de uma forma ainda maior o nosso problema de desigualdade social. Então, nós não podemos, de forma alguma, aceitar, né, que algum sistema, algum algoritmo, algum treinamento, né, coloque ali visões, né, que segmentem ainda mais a desigualdade social. Então, nós não podemos deixar com que isso aconteça, né? Então, tem que ter um cuidado bastante grande. Desde a análise de uma pessoa, ao preenchimento de uma vaga, a uma característica, a uma questão física, a uma análise de um crédito, a um preconceito, a um trabalho, a um credo religioso. Nós não podemos ter nada que seja enviesado, que seja vinculado a características pessoais que possam ser discriminatórias. Tá? Isso é um problema que a gente enfrenta na sociedade, sempre enfrentou, né? Ele ainda persiste, né? E a observação que a gente tem que fazer é que a gente não pode permitir, né, que isso seja introduzido num sistema por meio de um algoritmo, por meio de uma lógica de um sistema que normatize, né, naturalize esse tratamento discriminatório. Tá? Então é isso que a gente busca o combate e é isso que um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente trabalha com ela. Né? O que mais, pessoal? Responsabilidade civil e penal. Responsabilidade penal, a gente já falou alguma coisa com relação a crimes, situações, uso de coisas indevidas, tal. A gente falou que praticou algum crime, vai ter uma responsabilização penal. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho com relação à responsabilidade civil. Responsabilidade civil é as suas atitudes, a sua gestão, o seu banco, as informações tiveram uma destinação indevida, isso gera um prejuízo. E este prejuízo vai ter um responsável. O responsável civil é quem vai pagar este prejuízo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Talvez eu não vá para a cadeia. Né? Talvez eu tenha que fazer um acordo, ir lá, prestar um serviço, fazer alguma coisa do ponto de vista criminal. Ir para a cadeia, efetivamente, é muito difícil. Tá? Mas, ser responsabilizado civilmente é ter que pagar, é ter que tirar dinheiro do bolso. Né? E a gente sempre brinca que a parte mais dolorida do corpo humano é o bolso. Tranquilo? Então, e a justiça vem, e se você tiver patrimônio, você vai perder patrimônio. A única forma de você estar isento da responsabilidade civil é você não ter patrimônio. Mas isso não é uma coisa que as pessoas desejam, né? Isso é uma coisa que é uma fatalidade que acontece na vida de muitas pessoas. Mas é algo de bastante responsabilidade, né? Então a gente vai tratar de uma forma bem objetiva, até porque é um dos assuntos dos quais eu mais trabalho, que é a responsabilidade civil, para que fique bem claro com vocês o problema que pode gerar essa situação e quais as consequências até onde isso pode chegar, né? Então, assim, a gente vai tratar fato, relação e dano, né? Então, coisas assim, né? Como que qual é o fato, qual o dano que esse fato gerou e a ligação entre o ato da pessoa e esse dano causado, né? Então a gente vai pegar assim, causalidade, fato e consequência. São coisas elementares que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais na sequência, falando de responsabilidade civil. Mas aqui o objetivo do momento é apenas dizer, viu, vai gerir alguma coisa relacionada à informação dos outros? Cuidado, você tem responsabilidade com relação a essas informações. Tá? Dá para mencionar de uma forma bem interessante, pessoal, que a gente tem uma legislação assim que serve de paradigma, né, de modelo para a gente, que seria a lei da União Europeia. Né? Então, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia é uma referência internacional, né? E, inclusive, serviu de inspiração para
a Lei Geral de Proteção de Dados nossa. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, e isso serve de referência. Ah, vou fazer alguma coisa, tem alguma dúvida? Olha, lá na Europa o povo trabalha com isso há um certo tempo e já está bem desenvolvido, serve de referência para muita coisa, pessoal. Tá? Então, tomem cuidado e atentem-se com relação a isso lá. Tá? Notícia recente, pessoal. A notícia recente é que existem inúmeros casos, né, de vazamento de dados, né, de ajuste de política de privacidade, né. Vira e mexe, você está lá no site, você vê o Face mudou alguma coisa com relação à sua política de privacidade, alguma coisa, né. Então, normalmente eu tenho isso. E por que eu tenho essas alterações? Porque é comum caso de vazamento de dados. Né? É comum busca de informações, né? Por quê? Porque existe aquele potencial criminoso, tem gente procurando isso, né? Lembra que a gente falou nas aulas passadas, que a gente mencionou alguns crimes, alguma situação, e que incrivelmente nós chegamos ao dado de que é muito procurado dado de hospital, porque o hospital tem dados sensíveis das pessoas, e os grandes hospitais brasileiros, muitos deles já foram invadidos por hacker em busca de informação dos pacientes, né? Então, por que isso? Notícia de que esses dados valem dinheiro. Esses dados podem gerar um prejuízo enorme para as pessoas, né? Então, muito cuidado com relação a isso. E a notícia é que nós temos muito problema relacionado a isso, tá? Atualmente, pessoal, né, a gente tem assim grandes discussões para dizer, puxa, mas até que ponto que eu posso fazer, né? Então, até que ponto que uma inteligência artificial pode usar uma informação, tem limite de uso, de tecnologia, né? Não sei se vocês já brincaram no ChatGPT, por exemplo, né, mas você pede uma coisa para ele, faça uma figura de tal coisa, pegue uma foto de uma pessoa e transforme nisso. Ela vai dizer, não posso fazer. Isso está contra as minhas diretrizes. De falar, foto de criança, não posso manipular a foto de criança por causa disso, daquele outro. Tá? Então é muito comum essas situações e existem inúmeros limites. Tá? E automaticamente, quando você vai fazer um trabalho, você tem que tomar conhecimento de quais são esses limites e entender que isso está sempre em discussão. Né? A sociedade, de um modo geral, está em constante evolução, está sempre mudando, conversando, fazendo coisas diferentes. Né? E por conta disso, pessoal, por conta de ter uma constante evolução, efetivamente a gente precisa rever uma série de valores, uma série de coisas. Tá? Pessoal, deixa eu ver como é que tá. O que mais que nós vamos dizer, pessoal? Teoria crítica e o papel social. Para que serve a sociedade, pessoal? Né? A sociedade sempre tem que estar discutindo o que ela concorda e o que não. Então, eu estou falando para vocês. Espero não ter sido o primeiro a falar com relação a esses problemas aos senhores, porque ele é muito comum. Tá? É um problema assim que a gente verifica de uma forma bastante contundente. Então, pessoal, a ideia é debatam, pensem, conversem, vejam. A ideia é que, puxa vida, eu tenho que ser crítico. Eu tenho que ver até que ponto que é aceitável, até que ponto que eu imagino que isso realmente configura um problema ou não. Então, cuidado, pessoal. A ideia básica que a gente pode ter aqui, que seria efetivamente cuidado com relação a esta situação efetiva. Pessoal, já faz uma hora que eu estou falando e a aula não é tão longa assim. Podemos fazer um intervalinho? Então, por aí. A gente volta que horas mais ou menos? Vamos fazer assim, 8h20, beleza? Então, beleza. Vou fazer o intervalo, 8h20 eu tô de novo aqui, tá bom? Beleza, então.
Vamos lá, pessoal, podemos continuar? Tranquilo? Tem alguém por aí? Pessoal, tá aí? Beleza, estão aí tranquilo. Beleza, vamos lá. O que eu ia dizer? Então, continuando aqui. Teoria crítica e papel social. Então, o papel da sociedade nós já falamos, é continuar sempre discutindo. Né? É o interesse dela que está sendo tratado, é uma coisa relacionada a cada cidadão. Então, eu converso isso com vocês aqui, mas vocês têm que levar sempre adiante, tem que ter sempre essa discussão para que a coisa evolua. Né? Então, é um movimento dialético, sempre vai vir uma alteração, algo vai evoluir, então a gente precisa, né, diante dessa constante evolução, mudança que a gente tem na vida em sociedade, evolução, alteração dos valores sociais, o que é certo um dia não é certo no outro, o que é certo para uma sociedade, para um grupo de pessoas não é para outro. Então a gente precisa efetivamente estar sempre discutindo, sempre pensando esta coisa. Tá? Então isso a gente fala com relação à teoria crítica e o papel da sociedade. Tá? É importante que a gente tenha assim boas práticas, né? Então recomenda-se, né, adotar transparência, uma linguagem quanto mais acessível melhor, ter assim um mecanismo, ter uma lógica, um cronograma de revisão dos consentimentos, né? Uma auditoria, o sistema de fiscalizar como é que o nosso banco de dados está funcionando, se as práticas adotadas pela inteligência artificial estão funcionando, estão corretos, se está realmente acontecendo, está protegendo a privacidade das pessoas, né? Não surgiu nenhum mecanismo para burlar essa ideia, né? Então, coisas elementares que sempre precisam estar sendo analisadas, acompanhadas de perto. Tá? Além disso, a gente tem alguns setores, né? E aqui tem um desenho que é bem claro, que dá a noção à questão financeira e a médica, né? Sempre que eu tiver algum banco de dados ou uma inteligência artificial trabalhando na saúde, finança, educação, né? Trabalhando com criança, com adolescente, eu tenho que tomar um cuidado um pouco maior, né? Eu tenho que me debruçar mais com essas situações, porque o dano que pode ser causado é efetivamente muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado, você tem que ter muita cautela, principalmente por quê? Por conta da responsabilidade que acompanha esta obrigação. Tá? Então, responsabilidade civil, uma vez não obedecida, gera obrigação de indenizar. Tá? Feito isso, pessoal, fica então para o Estado criar, fazer com que tenha assim, políticas regulatórias, né, tenha normas. Né? Então, o Estado tem que tentar criar um sistema para coibir e punir abusos. Né? Então, cada vez mais, a gente tem que cuidar com relação a isso. Olha, Augusto, tá de volta? Tranquilo? Então, tomar cuidado, o Estado cumpre fazer o quê? Criar norminhas, criar sistemas, criar leis que possibilitam que esse negócio funcione de uma forma efetiva. Garantir tudo isso que a gente está falando. Tá? Qual que é o desafio futuro, pessoal? Né? É que a gente não fica obsoleto, né? Porque a tendência é que a questão da informatização, a questão da inteligência artificial evolua muito. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para ver como que esta coisa vai funcionar.
Tá? Hoje está muito comum, por exemplo, a utilização de inteligência artificial no julgamento de processos. Né? Então, existem, assim, hoje, existe um software da IBM ligado a questões jurídicas, né? Que é muito forte e é uma referência no mundo, né? Principalmente no sistema americano, com relação ao julgamento de processos. Né? E existem pessoas que dizem que o software julga melhor do que o ser humano, né? Que o juiz natural, porque ele analisa muito mais coisas, faz um fundamento muito melhor e ele tende a ser mais justo. No entanto, é um desafio. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso para não ficar para trás dessa situação. Garantir assim, que exista a privacidade, que tenha sido feita a boa prática e que a coisa efetivamente seja justa. Né? Então, assim, praticamente como uma conclusão do dia de hoje, né, é muito importante o quê? O equilíbrio. Né? Equilíbrio entre inovação e tecnológica e a proteção dos direitos fundamentais, né? Questão ética, questão da transparência, para manter sempre a privacidade do sujeito. Quem vai ser responsável? O gestor da inteligência artificial ou do grande banco de dados. Então, sempre existe uma responsabilidade muito grande. Qual que é o desafio? Equilibrar a responsabilidade, né, que ela consiga ser consciente diante do desafio de manter a inovação e a garantia dos direitos. Tá? Então, isso é algo assim, bastante difícil. Aqui estão referências, pessoal, mas antes de entrar em referências, tem um filme que é relativamente, não é tão antigo, pessoal, da Netflix, que ele é o Dilema das Redes. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela e vou passar o trailer para ver se eu consigo incentivá-los, né, a assistir esse negócio, pessoal. Tá? Então, vamos tentar fazer com que vocês efetivamente gostem disso. Né? Então, vamos assistir o trailer junto aqui. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was the force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. What I want people to know is that... Bom, pessoal, basicamente a ideia é essa. Por que eu apresentei isso? Para tentar fazer uma provocação para os senhores, né? Ver se vocês assistem, né? Ver se é uma coisa assim bastante relevante, né? E pode ser bastante útil aí
no caminho de vocês. Vocês vão trabalhar com isso e saber efetivamente como que isso vai impactar, como que acontece, como que é o comércio dessas informações, né? A gente está fazendo toda uma observação bastante grande, uma advertência bastante grande com relação à responsabilidade no manuseio disso, mas fiquem cientes e vejam esse documentário para vocês verem como que efetivamente essas informações são tratadas, como que as pessoas são manipuladas e por que que eu bato tanto nessa tecla aqui, que hoje é o último dia. Semana que vem a gente fala sobre responsabilidade civil, que é um tema um pouquinho diferente, tá? Mas, tranquilo. Basicamente, pessoal, a aula de hoje visava falar disso, tá? Tá aqui as referências, né, do que a gente falou, tá tudo disponível no Moodle, e aqui está o meu contato, que vocês têm também, para conversar comigo, estou sempre à disposição de vocês, no momento que vocês quiserem. Tranquilo, pessoal? Estamos fechando 1h36 de aula, tá mais ou menos bom aí dentro da nossa meta. Tranquilo? Posso dispensá-los? No que mais que eu ajudo vocês? Ah, antes disso, deixa eu fazer chamada, só um pouquinho. Vamos fazer chamadinha aqui, pessoal. Então, Ana não apareceu. Augusto está aqui. Bernardo não apareceu. Celso não apareceu. Eduardo está aqui. E Guilherme também não apareceu. João é outro curso que eu não tenho como lançar por aqui, mas tá, sei que você está, tá tudo certo. Tranquilo, pessoal? Estão me acompanhando? Posso dispensá-los? Tudo em ordem? Boa noite, tranquilo, Augusto. Tudo de bom? E você teve alguns cortes, dá uma olhada no vídeo depois aí que você consegue acompanhar, beleza? Tchau para vocês, pessoal. Boa noite.